o que é odontopediatria e quando é que devemos realizar a primeira consulta? Ok. A odontopediatria é a especialidade da medicina dentária que visa tratar a saúde oral, ou é responsável pela saúde oral dos bebés, das crianças e dos adolescentes. A primeira consulta da odontopediatria tem uma importância crucial. Deve ser realizada a partir do momento em que nasce o primeiro dente ou até o bebê completar 1 ano de vida, segundo a Sociedade Americana de Odontopediatria e a Organização Mundial de Saúde. Portanto, não somos só nós odontopediatras que dizemos, é de facto uma recomendação que é a nível nacional e também internacional. Esta primeira consulta de odontopediatria deve ser realizada por um médico dentista com formação especializada em pediatria, portanto um odontopediatra, que no fundo está um bocadinho mais preparado para ver a criança como um todo, para conseguir fazer uma abordagem diferente consoante cada criança que temos à nossa frente, estar apto para ver o desenvolvimento intelectual dela, a sua personalidade, a sua idade e adaptar então a nossa comunicação e a nossa postura exatamente à criança que temos à nossa frente. Esta primeira consulta é muito importante que não adiemos, ou seja, que a façamos efetivamente nos timings que referi antes, porque podemos estar, caso adiemos essa consulta, podemos estar a fazer com que uma consulta calma, de prevenção, uma consulta tranquila, em que as crianças vêm calmas e divertidas, se transforme numa consulta em que eles, ao virem com dor, podem efetivamente estar menos colaborantes e conseguirmos, não de tão boa forma, chegar então ao nosso objetivo principal com a consulta, que é o estabelecimento de uma relação de confiança, um vínculo entre nós e a criança. Experiência positiva na primeira consulta. Exatamente, sem dúvida. Não é para os fidelizar, faz todo o sentido. E o que é que se deve esperar da primeira consulta de odontopediatria? Ok. Esta primeira consulta da odontopediatria, normalmente os pais vêm um bocadinho ansiosos, um bocadinho sem saber exatamente ao que vêm, nomeadamente quando são bebês, mas vêm também muito motivados e com muita vontade de aprender e de esclarecer as dúvidas que têm. Esta primeira consulta, nós costumamos dizer que é uma consulta 95-5. Isto significa o quê? 95% dessa consulta será uma consulta informativa, educativa e preventiva. Falamos muitas vezes sobre hábitos de introdução alimentar, sobre hábitos de higiene oral, o que fazer em caso de traumatismos, prevenção de traumatismos, e falamos muitas vezes também sobre xuxas, e não sendo exatamente essa a pergunta, mas acho que é importante falarmos sobre isso, porque é de facto uma das maiores dúvidas dos pais. Não sendo fundamentalista relativamente à utilização das xuxas, eu acho que nós devemos sempre ter, ao optarmos por colocar uma xuxa no nosso bebê, ter um plano para ela, ou seja, decidir quando é que vamos colocar e também decidir quando é que a vamos retirar. E há diferentes tipos de xuxa, não é? Diferentes tipos de xuxas e que atuam de forma diferente na boca dos nossos bebês, não é? E portanto, ter efetivamente esse plano para a xuxa é de facto muito importante. Nós sabemos que hoje em dia 7 em cada 10 crianças aproximadamente têm alterações da oclusão, isto é, da mordida, da forma como mordem, e muito disso pode relacionar-se com as xuxinhas, com os hábitos de sucção não nutritiva, ok? Portanto, as xuxas ou os dedos, os hábitos de sucção no dedo também são bastante comuns. E portanto, nesta primeira consulta nós falamos um bocadinho de tudo isso e vamos muito nestes 95% da consulta de encontro àquilo que os pais querem saber, às dúvidas que têm, e damos também as melhores estratégias, de acordo com aquilo que sabemos, para que os pais possam em casa aplicar tudo isso. É importantíssima essa parte, porque caso contrário, eles vão gastar rios de dinheiro e para ajudar o tal futuramente, não é? E a verdade é que se nós conseguimos prevenir e trabalhar aqui de uma forma, digamos... Precoce, não é? Precoce, não é? Assim, e gradual, faz todo o sentido para ganhos em saúde. E até a avaliação do freio, porque normalmente também existem problemas de aquisição de linguagem, ou às vezes até de alimentação, quando as crianças não têm os freios corretos. Sim, os freios também sabemos hoje em dia que têm um impacto enorme na capacidade das crianças se alimentarem, portanto, na capacidade de mastigação, na própria fala, tem aqui também sem dúvida uma grande importância. E quando é necessária a intervenção, quanto mais cedo, menos doloroso para a criança, não é? Sim, aquilo que está idealmente preconizado é que até seja feita essa frenectomia em bebês, portanto, assim que nascem, que é diagnosticado, de facto é o ideal. Os outros 5% da consulta, portanto ainda na estratégia de 95-5, serão efetivamente para fazer a observação clínica do bebê ou da criança, e nestes casos eu gosto de alertar porque acho que faz sentido. No caso de bebês, é normal que nesta observação os bebês possam chorar um bocadinho. Isso não significa que estejamos a magoar de todo, mas induzir ali um desconforto momentâneo, não é?
Da mesma forma que às vezes também choram para trocar a fralda ou para se alimentar. É a forma deles se comunicarem, Exato. correto? É a única forma que têm para comunicar e, portanto, só tranquilizar um bocadinho os pais de que, caso isso aconteça, nós não estamos a magoar, estamos apenas a fazer uma observação o mais sistemática e rápida possível para que tudo corra bem, para conseguirmos depois transmitir também as informações necessárias aos pais. Importantíssimas. Ainda há outra coisa que consideramos importante nesta consulta, que tem a ver com o horário das consultas. Convém sempre escolhermos para uma primeira consulta de odontopediatria horários em que sabemos que a criança não está muito cansada, se calhar uma sexta-feira ao final do dia para uma criança pequenina pode não ser o melhor horário de consulta. Portanto, termos um bocadinho essa atenção e também em crianças um bocadinho maiores, portanto a idade escolar, tentar que os pais não expliquem exatamente tudo o que vai acontecer na consulta, porque também sabemos que a medicina dentária de antigamente não é a medicina dentária dos dias de hoje e às vezes é desnecessário transmitir esses medos e essas ansiedades dos próprios pais para a criança, portanto tentar deixar que na própria consulta o odontopediatra siga o rumo da consulta com um ritmo muito próprio, com uma abordagem muito própria, para conseguirmos então ter um bom resultado. E até porque vocês têm estratégias educativas e pedagógicas que muitas vezes nós pais não temos, não é? E estão muito mais habilitados para fazer a consulta de uma forma muito mais natural, muito mais pedagógica, muito mais divertida, que vocês ensinam brincando, certamente. Sim, sem dúvida. Em que idade é que surgem os primeiros dentes e quando é que ficam completas as dentições? Esta é também uma pergunta que é muito frequente e gostava de começar por responder dizendo que é muito variável tanto o tempo em que os dentes nascem, isto é, a altura em que os dentes nascem, como também a sequência em que nascem. E, portanto, é importante perceber que há uma grande variabilidade de criança para criança e que isso é normal que assim seja. No que diz respeito à dentição de leite, esta dentição começa a surgir então entre os 4 e os 8 meses e termina entre os 24 e os 36 meses. Mas é aceito que variações até 6 meses possam ocorrer, portanto não é preciso ficarmos muito preocupados, não é preciso os pais ficarem extremamente preocupados quando estas barreiras temporais são aqui de alguma forma ultrapassadas, porque é normal que assim seja. A dentição de leite tem então 20 dentes e, no fundo, normalmente o que acontece é que os dentes inferiores nascem primeiro que os dentes superiores, mas por volta dos 3 anos, então, toda a dentição de leite estará completa. No que diz respeito aos dentes definitivos, esta dentição definitiva começa a surgir entre os 5 e os 7 anos de idade e fica completa pelos 11, 13. Nestas idades há fases de trocas ativas e fases de trocas em que essas trocas não se estão a dar, digo assim. Normalmente ali entre os 5 e os 7 anos começam a trocar os incisivos, os dentes imediatamente à frente. Depois há um momento de pausa, entre os 9 e os 11 anos começa novamente outra fase de troca dentária, novamente uma pausa e depois entre os 11 e os 13 a dentição definitiva fica completa. E aí temos que ter então bastante cuidado. Sim. A partir de que idade deve começar a escovar os dentes do meu bebê e quais os cuidados de higiene oral a ter? Ok. Os primeiros dentes do bebê devem começar a ser escovados a partir do momento em que nasce o primeiro dente. E isso é algo que de facto ainda vemos muito hoje em dia ser comum os pais utilizarem, por exemplo, uma dedeira para escovar os primeiros dentes e de facto aquilo que pretende transmitir, assim essencialmente na parte dos bebés, é que o mais importante é a partir do momento em que nasce o primeiro dente começarmos a utilizar uma escova, ok? E não a dedeira. E não a dedeira. E também uma pasta de dentes com flúor, mas tentando simplificar um bocadinho com base... E a escova deve ser adequada? Exato, deve ser uma escova de tamanho adequado, com umas cerdas bastante suaves, de forma a que os pais possam fazer a escovagem com alguma pressão, mas tendo a certeza absoluta de que não estão a magoá-los e estão a remover a comida toda dos dentes dos bebés. Assim, pelas faixas etárias, do 0 aos 2 anos, podemos então escovar os dentes 2 vezes por dia, com uma pasta com uma concentração de flúor a rondar os 1000 partes por milhão de flúor. Esta questão das partes por milhão e também da escolha da pasta de dentes é muito importante, porque é muito frequente nós vermos os pais em consulta e eu pergunto várias vezes: então, em que pasta é que estão a usar? Ou qual é a pasta que estão a usar? Como é que a escolheram? E a resposta mais frequente é: doutor, escolhemos com base na idade. Portanto, é algo que também é importante aqui desmistificar, isto é,
A pasta de dentes deve ser escolhida com base na concentração de flúor e não com base na idade. Como é que vemos isso? Viramos a pasta ao contrário, no verso da pasta, e procuramos a indicação ppm, diz respeito a partes por milhão. Antes irá estar um número, que nas idades então dos bebês deverá ser o 1000, pelo menos. Se eles fizessem a primeira consulta da odontopediatria na altura correta, teriam estas informações. Atempadamente. Pronto, e sinceramente aqui também transmitir um bocadinho que nas crianças também, nestas faixas etárias dos 0 aos 2 anos, o mais importante para conseguirmos escovar os dentes dos bebés é que eles estejam confortáveis, isto é, quanto mais confortáveis os bebés estiverem, mais colaboram para nos deixarmos escovar os dentes. Portanto, não é necessário escovarmos os dentes sempre no mesmo sítio ou sempre da mesma maneira. Aos bebés, por exemplo, é normal podermos escovar os dentes na cadeira de alimentação, no muda-fraldas, no chão, na cama, no sítio onde eles estiverem efetivamente confortáveis e nos permitirem a nós. Então, até pode ser uma atividade lúdica. Por exemplo, exatamente, pode ser até encarado dessa forma. E devemos usar pouquinha pasta de dentes, essa também é uma mensagem importante, mais ou menos na quantidade de meio grão de arroz cru, isso dos 0 aos 2 anos. Quando as crianças vão começando a crescer um bocadinho ali, se calhar na faixa etária seguinte, entre os 3 e os 6 anos, na mesma devemos fazer uma escovagem 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Esta escovagem deve também ser feita com uma escova de cerdas suaves, com uma escova com um cabo de tamanho adequado, e deve ser utilizada a pasta na quantidade de 1 grão de arroz cru, ok? Portanto, um bocadinho mais, mas não muito também. E aqui já podemos subir um bocadinho a concentração de flúor para os 1400 partes por milhão. De qualquer forma, estas concentrações devem ser avaliadas também consoante a suscetibilidade da criança a ter cárie e o risco de cárie, e devidamente avaliadas pelo médico dentista também previamente. No que diz respeito às faixas etárias acima dos 6 anos, muito semelhante, portanto também uma pasta de dentes, pelo menos com os 1400 partes por milhão, 2 vezes por dia e na quantidade de 1 ervilha. É essencialmente isso. Nunca comer nada depois de lavar os dentes antes de ir para a cama. Também, portanto. E serem os pais a lavar os dentes das crianças. Sim, isso é um dos problemas que nós temos nas escolas. Problemas, entre aspas, mas que nós nos deparamos é quando vamos fazer o projeto de boas práticas em ação em contexto escolar. Nós deparamos com uma grande prevalência de cárie na idade, principalmente das idades da primária, e a maioria deles já lava os dentes sozinhos. Quer dizer, eles acham que o fazem bem, que são autónomos, e os pais não têm consciência que efetivamente até aos 9, 10 anos é importante fazer um acompanhamento efetivo na higiene oral das crianças, nem que os pais vão lavar a seguir, mas que eles não têm da destreza motor e não fazem como deve ser, não fazem. Não. Portanto, é mesmo isso, a importância de ser uma escovagem pelo menos supervisionada pelos pais até aos 9, 10 anos. Nós às vezes costumamos dizer que é até o momento em que eles consigam apertar os sapatos sozinhos, mas isso é variável. Portanto, pelo menos até aos 9, 10 anos, só nessa altura eles adquirem mesmo a destreza manual suficiente para lavarem bem os dentes. E a introdução do fio ou da fita dentária deve ser a partir de que idade? Sim, o fio dentário deve ser utilizado a partir do momento em que há 2 dentinhos juntos, portanto, às vezes parece um bocadinho utópico e os pais parece que não encaram assim esta informação com muita tranquilidade, mas de facto os dentes, o fio dentário deve ser utilizado a partir do momento em que temos 2 dentes, portanto, a partir do bebê. Okay? A verdade é que a escovagem nunca vai entre os dentes, não é? Exatamente. Não é possível fazer uma correta escovagem sem o fio, não é? Porque a escova por cima, por dentro, mas entre dentes não é possível. Mas nós temos a prova disso. Adultos, quando escovamos os dentes e não usarmos o fio, saem sempre restinhos de comida, quer dizer, não há uma escovagem, uma higiene fantástica, não é? Exatamente, é isso mesmo. E portanto o fio dentário é essencial pelo menos uma vez por dia. Nós costumamos dizer que à noite faz mais sentido nas crianças, não há aquela correria antes de ir para a escola e portanto à noite, antes de escovar os dentes, fazer o fio dentário é essencial. E também, outra coisa que pode ser importante são às vezes aqui algumas estratégias que os pais nos pedem. De que forma é que eu posso convencê-lo a lavar os dentes, ou o que é que eu posso fazer para que ele lave os dentes? Às vezes costumo recomendar em bebés termos 2 escovas, isto é, uma escova é aquela que é nossa, dos pais, que vamos efetivamente utilizar e que vamos preservar um bocadinho melhor para escovar os dentes do bebê, e a outra é a escova que é dele, isto é, nós damos a escovinha para a mão do bebê e o bebê pode brincar, pode explorar um bocadinho, eles gostam muito disso e acaba por acalmá-los também. Portanto, nesta fase de bebês, esta questão de ter 2 escovas pode ajudar um bocadinho. Quando começam a crescer ali entre os 3 e os 6 anos, começam mais as birras para lavar os dentes e ajuda também bastante. Ir trocando a escova de dentes, a cor da escova de dentes, mudar o sabor da pasta. Hoje em dia nós temos milhões de sabores de pasta de dentes e, portanto, tentar arranjar estas estratégias para os manter motivados parece-me importante. E os dentes de leite são para tratar, verdade ou mito? Verdade. Aquela ideia de que
é um dente de leite e está estragado, mas vai cair e, portanto, não precisamos de tratar, é completamente errado. E nós, hoje em dia, felizmente, sabemos isso. Até porque uma infecção em boca. Exatamente. E, como em qualquer outra zona do corpo, nós não desejamos que os nossos filhos tenham infecções, não é? Portanto, com os dentes é exatamente igual. Os dentes de leite são fundamentais e é um dos principais objetivos da odontopediatria nós conseguirmos manter a dentição de leite íntegra e saudável até ao momento em que ocorre a sua esfoliação natural, isto é, até ao momento em que fisiologicamente os dentes de leite caem e nascem depois os dentes definitivos correspondentes. Portanto, esse é de facto um dos principais objetivos da odontopediatria. Os dentes de leite são fundamentais logo desde que nascemos para adquirirmos bem a fala, para uma boa mastigação, para uma correta deglutição. São muito importantes no bem-estar e na autoestima das crianças também. E até no sono? Até no qualidade de sono? Em várias coisas. A questão da autoestima e do bem-estar chamou-me até um bocadinho a atenção, porque há estudos mais recentes que nos têm... Antes parece que não valorizávamos tanto, ou achávamos que as crianças não tinham grande percepção de se o seu sorriso era bonito ou de se o seu sorriso era saudável, e alguns estudos mais recentes têm-nos mostrado que as crianças que consideram o seu sorriso saudável têm mais confiança nas interações sociais com os outros. Portanto, sem dúvida, não é? Até aqui para uma questão de desenvolvimento psicológico e intelectual, não é? Sabermos que estamos bem connosco e as crianças estarem bem com elas próprias é fundamental também. E, portanto, essa questão da autoestima chamou-me também aqui um bocadinho a atenção. E depois, para além de tudo isto, o facto de serem dentes que visam manter o espaço e são como que guias para o nascimento depois dos dentes definitivos. Portanto, nós, ao perdermos precocemente um dente de leite, várias coisas podem acontecer, não é? Pode haver algumas movimentações dos dentes que estão imediatamente ao lado desse que foi perdido e, portanto, ocuparem por fechar ali um bocadinho o espaço para o dente definitivo. Há uma série de consequências. Até as quedas, não é? Quando vocês têm os traumas, quando o dente de leite, a queda pode afetar as raízes dos definitivos que aí vêm. Então, nós precisamos de uma dentição de leite saudável para assegurar uma dentição definitiva também igualmente saudável. Exatamente. Essa questão até das raízes dos dentes de leite é interessante porque a zona onde se forma o dente definitivo, o germen, ou seja, onde ele está guardadinho, o dente definitivo, está em íntimo contacto com a zona radicular dos dentes de leite e, portanto, também dá que pensar que qualquer infecção ou qualquer cárie, mais pequena ou maior que seja, que esteja presente ali no dente de leite, pode ter afetação também direta do dente definitivo e, portanto, vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Portanto, sem dúvida, tratar dentes de leite é um grande sim. E o bruxismo nas crianças? É verdade ou mito? Que consequências é que podemos esperar? O bruxismo é algo que tem sido um motivo também bastante frequente de consulta. É muito comum os pais chegarem e dizerem-nos que ouvem os filhos ranger os dentes de um quarto para o outro. Os filhos rangem os dentes. Pronto. E de facto isso é algo que até há pouco tempo se calhar não valorizávamos tanto ou achávamos como sendo normal e de facto hoje em dia sabemos que não é assim. O bruxismo no fundo é definido como o ato de apertar ou de ranger os dentes e pode acontecer durante o dia ou durante a noite. Nós sabemos que nas crianças é mais comum ranger os dentes e é mais comum acontecer à noite. Também sabemos que em crianças em que a dentição de leite ainda não está completa, nomeadamente até o primeiro molar ainda não estar na boquinha deles, pode ser normal, isto é, pode ser mais normal, porque pode estar associado a um processo de descoberta dos movimentos dos maxilares e a oclusão, como ainda não está estabelecida, a mordida ainda não está estabelecida, às vezes pode ser normal. De qualquer forma, deve ser avaliado e, a partir do momento em que a dentição de leite já está completa, não será de todo normal. Okay? Há aqui alguns fatores causais para o bruxismo a que devemos estar atentos, nomeadamente alguma questão emocional das crianças, uma mudança... Descarga de ansiedade também, não? Exatamente, muito relacionados com a ansiedade, com uma mudança de rotina, com algum problema numa gestão de um conflito em casa ou na escola. Portanto, essas questões podem também afetá-los a nível dentário e podem manifestar-se desta forma. Outra grande causa tem a ver com o refluxo gastroesofágico, que deve ser adequadamente diagnosticado e medicamente diagnosticado, mas pode também estar na origem do bruxismo em crianças. E o outro grande fator tem a ver com o padrão respiratório das nossas crianças. Nós sabemos que as crianças devem respirar pelo nariz e não pela boca, e temos falado bastante sobre isso, mas de facto sabemos também que quando as crianças não conseguem respirar pelo nariz e têm a boca aberta, pode haver alguma falta de tonicidade destes músculos desta zona da garganta ou então alguma obstrução da via aérea que os impede de respirar pelo nariz.
Há várias consequências de crianças respiradoras orais e há também até um padrão que nós consideramos sempre mais ou menos da mesma Acho que é forma. muito importante falar que cada vez aparecem mais crianças respiradoras orais. Sem dúvida, tem sido Com muito todas as importante. consequências. Portanto, partilho que é importantíssimo para os pais. Ou seja, esse padrão de respirador oral são crianças que entram no consultório com olheiras, com uma anteriorização dos ombros e da cabeça na tentativa de respirarem um bocadinho melhor. São crianças que têm o lábio superior muito curto, que a postura da língua não está certa, isto é, quando estamos em repouso, todos nós devemos ter a língua assente sobre o céu da boca. E muitas vezes nestas crianças respiradoras orais não é isso que acontece. A língua adquire uma postura mais baixa e não está na zona E do tem cérebro. falta de tonicidade, não é? Exatamente, associado também a essa falta de tonicidade. Esta postura de língua baixa faz com que o maxilar também não se desenvolva, portanto, há uma série de consequências associadas a Alterações da tudo isso. oclusão, Exatamente. alteração de sono, respiração. Bruxismo, portanto, não é no fundo indo de encontro à pergunta, mas de facto é isso, ou seja, nós sabemos que no bruxismo em concreto também pode estar muito associado a esse padrão respiratório das crianças e neste caso em específico, eu acho que uma intervenção multidisciplinar é fundamental. E o mais precoce possível. E o mais precocemente possível. Isto é, por exemplo, termos uma intervenção do terapeuta da fala, da vertente miofuncional, do médico dentista ou odontopediatra, do otorrino, às vezes... Não há obstrução. Exatamente, portanto, esclarecer tudo isso e dar uma resposta aos pais que seja diferente de isso é normal, não se preocupe, vai passar, não é? Portanto, acho que isso é importante também. Não, porque é importante aproveitar para atuar enquanto os ossos estão molinhos, não é? E vocês conseguem orientar o correto crescimento dos maxilares com os vossos aparelhos de ortopedia funcional, e como disse bem, com a ajuda da terapeuta miofuncional e do otorrino, até para que mais tarde, para além dos ganhos em saúde que eles ganham, não é? Em termos de qualidade de respiração, qualidade de sono, a parte da escola, porque normalmente depois são crianças também que, como não dormem bem durante a noite, têm mais dificuldade de concentração e são apelidados de hiperativos, como qualquer adulto que não dorme bem uma noite, não tem um sono regenerador, vai ter dificuldade de concentração, de foco e tudo mais. Não é? Portanto, é fundamental, como diz, a intervenção o mais precoce possível e até mais tarde para que se possa evitar os aparelhos mais convencionais, não é? Claro, nós sabemos também que quanto mais precocemente atuarmos hoje em dia em determinados tipos de alterações da oclusão, não é? Nós vamos ganhar muito com isso, isto é, muitas vezes conseguimos até evitar a necessidade de colocação de um aparelho ortodôntico convencional, não é? Porque atuamos numa fase em que a criança ainda está a crescer, em que os ossos ainda estão a formar-se, os músculos também ainda estão muito permeáveis a algumas alterações e, portanto, essas intervenções precoces e esses diagnósticos o mais precocemente possível são Verdadeiros ganhos em saúde. exatamente isso.